Pessoal, vou mostrar aqui a vocês essa ideia desse testador de membrana de micro-ondas. Vou mostrar aqui como é que eu fiz e como é que eu faço para usar ele. Na verdade eu uso mais ele na fonte de bancada. Eu alimento as duas perninhas aqui, que sempre vai dar duas perninhas dessa aqui. Eu vou mostrar a vocês como é que faz essa conexãozinha aqui da membrana, como é que você identifica para conectar essa membrana nesse conector, que também tem uma placazinha sucata de micro-ondas. Esse conector em questão temos 3, 6, 8, 10, 12, 13 pinos. Então você pega um que tem mais pino, tem uns que tem menos que esse um pouco. Então o que é que acontece? Geralmente quando você observa aqui na membrana, você vê que a membrana é dividida em duas partes. Então você vê que sempre elas vão ter uma divisão aqui de duas partes. Na verdade elas são duas partes, elas é como que fosse uma parte sobre a outra. Então no final vai ter duas partes do cabo flat. Uma parte pressionada na outra, que é o contato das teclas. Então por aqui você identifica que ela é duas partes e onde é que está a divisão. Então quando eu identifico essas duas partes aqui, eu conto quantos pinos tem uma dessas partes. Por exemplo, essa aqui eu estou vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5 pinos nessa parte. A outra tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem 8 pinos de um lado e 5 do outro. Então essa membrana tem 13 pinos, 13 contatos, 8 de um lado e 5 do outro. Então meu testadorzinho aqui, eu tenho que também nele conseguir fazer essa mudança de 5 pinos de um lado, 8 do outro. E como é que eu fiz? Como essa aqui tem 8 pinos, 13 na verdade, o que é que eu fiz? Eu tenho 6 pinos aqui jampeados direto um com o outro. Então esses 6 pinos estão todos interligados, que vem fazer contato apenas com esse cabinho que eu coloquei aqui, ó. Esse cabinho cinza que tem aqui, ó. Tá vendo? Esse cabinho cinza tá ligado em 6 pinos aqui direto. Tenho dois no meio aqui, ó, dois cabinhos que eles não estão ligados aqui um com o outro. Então esses dois pinos do meio, eu tenho 6 pinos jampeados um com o outro, então estão todos interligados. Dois aqui do meio, depois dos 6, no caso, os pinos 7 e pino 8. Botei dois cabinhos, um em cada um, que é para me fazer as mudanças que eu mostrei aqui na membrana. E tenho mais 5 pinos desse lado aqui, também jampeado, ligado um cabinho neles. Então aqui, pessoal, eu vou desmontar as pontinhas aqui como é que estão, para vocês verem como é que eu faço, dependendo da membrana. Qualquer que seja a membrana eu consigo estar adaptando aqui, a não ser que ela tenha mais de 13 pinos. Se essa membrana tiver, por exemplo, 14 pinos, então meu conector não dá. Eu teria que arranjar um que tivesse 14. Mas qualquer membrana que tiver entre 13, 12, 11, 10 pinos, consigo testar com esse daqui. Então eu vou mostrar a vocês aqui o que é que eu faço. No caso dessa, como eu identifiquei que esse lado da membrana, ó, vendo? Esse lado da membrana aqui, ó, daqui para cá, tem 5 pinos. No caso ele tem 5 conexões, 5 trilhazinhas. No caso, o meu conector, eu vou separar 5 trilhazinhas dessa de um lado, no meu conectorzinho de teste, para tá fazendo o teste dela, para ligar um lado sozinho aqui e o outro lado sendo o outro lado. Ele vai funcionar como nem fosse um interruptor. Isso aqui vai funcionar como se fosse um interruptor. O que é que eu faço? Como eu já tenho 5 pinos aqui nesse fio aqui, ó. Desse lado aqui eu já tenho 5 pinos jampeados direto entre eles. Então beleza, eu já tenho 5 pinos aqui. E do outro lado, no caso da membrana, tem 8. Então eu tenho 6 pinos aqui, mais esses dois do meio, 6, mais um lá, 7, mais um, 8. Então eu vou jampear esse lado aqui com 8 pinos. 8 pinos da membrana, eu jampeio aqui no chicote mesmo, nos finalzinhos dos fios aqui, eu ligo todos eles entre si. Então aqui agora eu tenho contato de todos os 8 pinos aqui nesse final aqui, ó. E sobrou esse daqui que eu não mostrei anterior, que tá, esse fio tá ligado em 5 pinozinho aqui, ó. Se de repente minha membrana fosse 7 pinos de um lado e 7 de um lado e 6 do outro, eu tiraria esse pino aqui que tá nesse daqui, ó. Traria para o lado de cá, juntaria os 5 que já tem jampeado, mais um aqui, 6, e ficaria 7 do outro lado, ó. 6 que já estão jampeados, mais um, 7. Então sempre você vai sempre você vai ter como fazer essa configuração, ou seja, fazer esse balanceamento para, assim como a membrana está separada 5 pinos de um lado e 8 do outro, meu conector também ter condições de eu
separar 5 pinos de um lado, 8 do outro. Esse lado eu tenho 8. Então esse lado tem 8, eu vou ligar no mesmo lado da membrana que tem 8. Que no caso dessa daqui em questão, os 5 estão para esse lado, os 8 estão para esse. Então meu lado que tem 8 pinos, que no caso está sendo esse daqui, vai ficar ligado para esse lado aqui. Então a posição do conector será essa aqui. 8 pinos, a posição do conector é essa. A membrana, pessoal, vou falar uma coisa aqui. No caso tem 8 para esse lado e 5 para lá. Lembrando, mesma coisa, minha membrana tá, meu conectorzinho aqui está dividido. 8 para esse lado e 5 para lá. Então a posição dele vai ser essa aqui, ó. A membrana, vocês observem o contatozinho dela aqui, ó. Ela faz contato dos dois lados. A mesma trilha que tem contato desse lado, faz do outro. Então o conector na posição que você colocar vai dar certo. Então você só faz posicionar o seu testadorzinho aqui, que seria seu conector, dividindo, que não mencionei, 8 conexão para um lado, 5 para o outro. Então vamos lá. Tem 8 para esse lado e 5 para lá. Plugou a membrana. Deixa ela bem plugadazinha. Ela dá uma espécie de um encaixezinho, como que entra com uma certa pressãozinha. Pronto. Coisou aqui. Não precisa nem fechar, pessoal. Só no encaixezinho dá, você vê que ela entra com uma certa pressãozinha, então já está resolvido. Então vamos lá. Então tenho 8 terminal desse lado. 8 desses, 5 desses, que os 5 estão aqui. Eu vou testar com o multímetro e vamos ver. Eu vou testar com o multímetro para ficar mais fácil de quem não tem uma fonte bancada. Tá testando no multímetro, mas eu testo geralmente na fonte bancada. Deixa com uma tensãozinha de 3 volts. Dá para fazer uma adaptação de também uma bateria com LED. Mas deixo geralmente na fonte bancada eu deixo uma tensãozinha de 3 volts. E uma corrente bem baixinha, aproximadamente 20, 30 mA. Só para eu ver na minha fonte bancada se quando eu clico as teclas tem alguma condução de corrente. Se tiver, a tecla está acionando. No caso aqui eu vou testar na escala de bip, só que algumas teclas aqui talvez nem bip, por causa da resistência da própria membrana nas ligações dela. Mas como eu estou no meu multímetro, a ponteirazinha que tem 5 terminal conectado da membrana, eu vou ligar numa das ponteiras do meu multímetro. Isso aqui é para quem não tem a fonte de bancada e tem um multímetrozinho, arranja um conectorzinho desse, dá para testar sem problema. Ó, uma das ponteiras do multímetro está na perninha que tem 5 pinos. A outra perna do multímetro eu vou ligar na outra que é os 8 pinos. Então você vê que eu vou ligar meu multímetro nas duas pontas. O que é que meu multímetro vai estar servindo aqui, pessoal? Vai estar servindo para me indicar se a tecla está tendo continuidade ou não. Quando eu clicar a tecla lá, deve fazer isso meu multímetro. Ou seja, ele deve conduzir. Não é necessariamente que vá bipar, mas deve conduzir, viu? Se não conduzir, a tecla não está funcional. Então, jampeei as duas pontinhas, vamos agora ao teclado. Cada tecla que eu pressionar aqui, deve ter algum valor ali. Então, vou aqui no início. Você tenta mais de uma vez, ó. Início não deu sinal. Lembrando que às vezes a escala de bip não pega a resistência da tecla. Então, bom já deixar a escala alta. Vamos dizer, aqui em 2K, ó. Se essa tecla tiver alguma resistência ao clicar, ela vai mostrar, ó. Então, tecla início está morta. Vamos tecla de potência. Também está morta. Tecla 0. Também, ó. Mas deu sinal agora 0. Deixa eu ver se vocês estão pegando. Então, a tecla que não der continuidade, ou seja, não teve resistência ohmica, tá errada. Tá pegando, então tá pegando. Nós estamos pegando aqui, na verdade, a resistência ohmica das teclas. Escala de 2K. Eu acredito que nenhuma dessas teclas vai ter mais que 2K de resistência na linha de trilha entre a conexão da membrana, desde a tecla e o retorno que tem. Então, tecla 0 me deu um valor. Deixa eu segurar o 0 para nós ver. 1.6 ohms. Tá vendo? Na verdade, 1.6 kΩ, viu, pessoal? A resistência já é considerável. Viu? Então, vou botar na escala de 2K. Sempre eu testo mais na de bancada, eu não testo muito no multímetro, mas testa, é que não vou mostrar a vocês. E vou dar a tecla início, ver qual o valor que poderia ter de resistência nela. Não tem. Então essa tecla, ó, tá morta. Tecla início não funciona. Tecla potência também não funciona. Eu vou ver aqui pelas teclas se alguma que dê valor
qual seria o maior valor possível. Eu vi que uma deu 1.6K, que foi a de 0. Ó, 1.9 na escala de 20K. Ó. Tecla relógio. Também está morta. Tecla manter aquecido. Deu 4.17 kΩ. Na verdade 2.17. 4 foi na hora do clique. Ó. 2.17K. Então já passou de 2K. Na escala de 2K você não estaria pegando essa resistência. Na escala de 2K, tecla manter aquecida. Ó. Não pega. Então você já vê que a escala de teste aqui mínima 20K. Ó. Manter aquecida. 2K. Ó. Minha receita. Também deu resistência. Já é baixinha a resistência ali. 0.6K. 0.69. Descongelamento. 14.5K. Tá vendo o valor da resistência dessa tecla aqui, pessoal? Hambúrguer. 1.9. Pipoca. 1.2. Pudim. 1.7. Brigadeiro. 2K. Biscoito. Tecla biscoito também está morta, viu, pessoal? Ó, então aqui você testa todas as teclas. Eu já vi que tem tecla biscoito que não funciona. Tecla início não funciona. Tecla potência funciona. A resistência altíssima, 16 kΩ. Eu acredito que essa resistência já está bem alterada para o valor que deveria ser dessa tecla. Não acredito que ela tenha essa resistência toda, mas pode ter. Estou dizendo assim, não sei. Geralmente eu testo mais na escala de tensão na fonte bancada. Que quando eu clico a fonte dá consumo. Então vejo que ela consumiu. Se consumiu a tecla está acionando. Vamos a mais uma tecla. Vegetais. 16K também, viu? Então você realmente tem a tecla com essa resistência, viu? 16K é essa tecla vegetais. 16.6K. Frutas. Não, ou seja, está inativa. Biscoito também naquela hora estava. Bolo. Tecla bolo está ok. Linguiça. Então, pessoal, só em testar aqui eu já vi que várias teclas não estão funcionando. Então já seria o caso do diagnóstico teclado ruim. Para mim ter certeza que é realmente só essa membrana, eu tenho que também testar a placa. Se eu não testar a placa, eu corro o risco de ter problema na membrana mais a placa. Só que é difícil, digamos assim, dar problema nos dois ao mesmo tempo. Geralmente o cliente quando traz para você fazer manutenção, é quando essas teclas aqui cancelar e iniciar não funcionam mais. Geralmente ele fica usando até não ter mais jeito de iniciar, que seria a tecla início. Tecla início deixou de funcionar, ou seja, não liga mais, é da vez de conserto. O pessoal usa até não ter opção. Então enquanto iniciar, ele digita aqui 5 minutos, digita 6, clica 10 vezes a tecla início, dá 30 minutos, 10 vezes 30 segundos, 300 segundos, que daria o mesmo 6 minutos e por aí vai. Então arroz, ó, tecla arroz 16K também, ó, macarrão 14. Então você vê que tem tecla que dá realmente esses 14K, a não ser que esteja bastante alterada, mas escala de 20K dá para você testar. Ó. Então essas outras teclas estão funcionando. A tecla 1 não tá, tecla 4 não tá, tecla 7 não tá. Então, ó, tecla 8 tá ok. Tecla 9 tá ok, a resistência ômica bem baixinha da 9, tá vendo? 0,008 kΩ. A tecla 8 deu 14 kΩ. Então, tecla 5, tecla 6, a 3, a 2 e a 1 não tá. Então, testei o teclado, pessoal. Tá ruim. Vamos substituir. Qualquer coisa, se vocês quiserem um videozinho futuro, eu testando com a fonte bancada, eu faço o teste na fonte bancada com o mesmo procedimento aqui, apenas mudamos de multímetro para fonte bancada. Quiserem, deixa aí no comentário aí que nós teremos o conteúdo futuro com essa mesma análise, porém na fonte bancada. Aqui é para quem não tem a fonte bancada, usa o multímetro. Eu prefiro a fonte bancada até pela questão de as garrinhas, ó, da fonte bancada. Eu só faço plugar nos fiozinhos aqui, ó. Plugo num e pluga no outro, ó. Só faço deixar ali 3 volts, aproximadamente 20, 30 mA. Vou ter clicando as teclas. A tecla que deu condução vai ter alguma correntezinha fluindo. Então você vê que tem tecla que deu 14 kΩ. 3 volts, 30 mA, 14 kΩ, quase não vai passar corrente. Então de qualquer modo, algumas deu ali, vamos dizer, 500 ohms. Nenhuma vai chegar a amperagem da sua fonte romper as trilhas, porque corre esse risco. Deixou a amperagem alta da sua fonte bancada, romper as trilhas. Então jamais você faz isso aqui, ó,
que eu fiz aqui. Não tenho a fonte bancada, não tenho um multímetro. Vou ligar uma bateriazinha aqui. Vai torrar suas trilhas. Mesmo que ela tá boa, você vai desgraçar ela. Por quê? Algumas têm uma resistência ômica bem alta, essas não seriam rompidas. Mas as que têm a resistência ômica baixinha, essas sim seriam danificadas. Por excesso de corrente nas trilhas. Mas aqui nosso diagnóstico já está ok. A placa está bem bonitinha, uma placa limpa. Às vezes você vê ela bem bagunçada, isso aqui está bem limpa a placa. Tem uma sujeirinha já aqui, isso aqui é fezes de barata, alguma coisa que fica andando aqui pelo painel. Mas a placa está aparentemente bonita. Vou só remover essa placa, fazer limpeza nela, já que estou com ela em mãos. E passar o orçamento para o cliente de troca dessa membrana. Então deixa o like, pessoal, quem não tenha deixado ainda. Quem não é inscrito, está chegando agora no canal, deixa o convite aí, se inscreve no canal, deixa seu comentário, o conteúdo tá bom, o conteúdo tá ruim, o que precisa se melhorar, e vamos avante.